Som. Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã para nós podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, podemos estudar um pouco mais da Palavra de Deus nesse início da nossa EBD de verão. Como já foi dito, serão 4 domingos, então, a partir de hoje, onde nós, aqui nessa sala, estaremos estudando o livro de Oséias. E eu queria, enquanto nós estamos aqui finalizando os preparativos, saber se alguém quer nos dizer por que escolheu o livro de Oséias. Objetivamente, se alguém quer falar por que o livro de Oséias. Nós temos aí 7 salas, né? 7 opções, mas se alguém quiser falar, quiser compartilhar conosco, por que você escolheu o livro de Oséias? Extremamente intrigante. Muito bem, muito bem. Um livro extremamente intrigante, eu devo concordar, né? E é um livro que a gente vai lendo, eu tive que ler várias vezes, mas é um livro que é um livro fantástico, né? Um livro todo escrito, praticamente todo escrito numa linguagem poética, como poesia, e de fato é um livro fantástico, um livro fabuloso, como nós vamos ver aqui nesses próximos domingos, nós vamos estudar sobre esse livro. Bom, irmãos, vamos orar então, agradecendo a Deus, então, por nós estarmos aqui, pedindo para que seja uma manhã abençoada, para que Deus fale aos nossos corações e que, principalmente, a palavra de Deus ela possa nos desafiar nessa manhã. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, nessa manhã, falar, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor possa me ensinar, ó Deus, que o Senhor possa ensinar a cada um dos irmãos que está aqui, por meio da Tua palavra, ó Pai. Nós te rendemos graças e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro do profeta Oséias, ele vai falar... Mudanças? Ah, tá. Se alguém quiser participar, nós temos aqui o microfone, que aí nós temos que lembrar que está sendo transmitido. Então, na participação, para quem está em casa também é importante. O livro do profeta Oséias, irmãos, vai nos ensinar sobre o amor incondicional de Deus. O amor de Deus por nós, pelo seu povo, e é isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu tenho que lembrar de passar aqui. Vamos então começar aqui a leitura do livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1. Vou pedir aos irmãos que abram aí as suas Bíblias para acompanhar. Nem todos os textos vão estar aqui nos slides. Esse está, mas outros não estarão. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, vai facilitar aí na leitura durante a aula. Oséias 1, 1. Vamos ler todos juntos? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias, irmãos, é um dos profetas menores. Os profetas menores é um conjunto de 12 livros, 12 profetas que nós temos ali no Velho Testamento, são os últimos livros do Velho Testamento. Os irmãos sabem que os livros do Velho Testamento, eles não estão em uma ordem cronológica. Eles foram divididos por categorias e foram agrupados, então, né, na Bíblia. A gente começa com o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, os livros poéticos e depois os livros proféticos. E os livros proféticos nós temos os profetas maiores,
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos os profetas menores, que são esses 12 livros. E por que eles são chamados de profetas menores? Será que é porque eles são mais irrelevantes, não têm tanta importância, né? Será que é esse o motivo deles serem chamados profetas menores? Não, não é isso. Pelo contrário, né? São livros extremamente importantes, extremamente ricos da palavra de Deus. E eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer a leitura completa da Bíblia, assim, lá no final da minha adolescência, eu lembro que eu acho que eu tinha um certo preconceito com os profetas menores, porque eu fiz a leitura, comecei no Novo Testamento, depois, finalizado, comecei o Velho Testamento, lá em Gênesis, fui lendo. Quando chegou nos profetas menores, eu parei, eu não li mais os profetas menores. Então, pode ser que você, como eu, lá atrás, possa, de certa forma, ignorar um pouco esses livros, ou desprezar um pouco esses livros, esses profetas menores, mas esses livros são riquíssimos, irmãos, são riquíssimos, são livros que trazem para nós verdades muito importantes da palavra de Deus. São livros que nós não podemos desprezar, assim como todos os livros da palavra de Deus. Então, esses livros são profetas menores por causa do tamanho dos livros, tamanho dos escritos. Os profetas maiores são os livros maiores. Se você ver aí na sua Bíblia, você vai ver que esses livros dos profetas maiores são livros que têm muito mais escritos. Só para nós termos uma ideia, todos os livros dos profetas menores, os 12 livros juntos, correspondem a 25% do livro do profeta Isaías. Então, esse é o motivo deles terem sido classificados dessa forma. E Oséias, se os irmãos perceberem, é o primeiro livro dentre o livro dos profetas menores. E por que isso? Porque ele é o maior livro. Se vocês olharem aí os 12 livros dos profetas menores, vocês verão que Oséias é o maior deles. Então, irmãos, qual é o momento histórico? É muito importante, quando nós estamos lendo, especialmente os livros proféticos e também os livros históricos no Velho Testamento, que nós entendamos o contexto histórico desse livro. Isso é muito importante porque nos ajuda muito na compreensão desses escritos. O profeta Oséias, então, nós lemos aí no versículo 1 que ele profetizou nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Oséias, ele vai ser um profeta que vai falar para o reino do norte, o reino que não seguiu ali a dinastia davídica, as 10 tribos que se separaram de Judá e Benjamim e constituíram um reino próprio. Oséias vai profetizar nesse reino, o reino do norte, que era chamado de Israel, o reino do sul era chamado de Judá. Oséias, então, ele vai profetizar nesse reino durante o reinado de Jeroboão II. A gente vai detalhar isso um pouco melhor para os irmãos daqui a pouco. Esse período, irmãos, de Oséias é um período marcado por uma extrema apostasia, sincretismo, abandono do Senhor e uma grande corrupção moral e espiritual graçava ali no reino e no povo de Israel. Esse período imperava a violência, a maldade, a prostituição, roubo, mentira, matança, homicídios, e não havia verdade, amor e nem conhecimento de Deus. Quem está falando isso é o profeta Oséias, ele fala isso lá no capítulo 4. Esse era o cenário, a situação que vivia o povo naquele momento no Reino do Norte. Detalhando um pouco mais, o ministério de Oséias ele vai ter uma duração aproximada de 30 anos, de 755 a.C., pegando o final do reinado de Jeroboão II
e ele vai finalizar por volta do ano 725 a.C., alguns anos antes da queda de Samaria, da queda do Reino do Norte pelo Império Assírio, quando o povo, então, é levado ao cativeiro, o povo do Reino do Norte de Israel. Essas datas são aproximadas, irmãos, porque os estudiosos não conseguem determinar com tamanha precisão, mas pelas pesquisas, né, pelos estudos, o ministério de Oséias ele se localiza mais ou menos aproximadamente entre essas datas. Nesse período, embaixo você tem uma linha do tempo aí dos reis de Israel. Nesse período, nesses 30 anos do ministério de Oséias, Israel teve 7 reis, começando com Jeroboão, no final ali do reinado de Jeroboão. Depois, em seguida, com a morte de Jeroboão, seu filho Zacarias assume o trono, mas ele fica apenas 6 meses no trono e é assassinado por Salum. Salum, então, começa a governar, fica apenas 1 mês e também é assassinado. Aí Menahem começa a governar, governa por 10 anos. Em seguida vem Pecaías, que fica 2 anos como rei, é assassinado também por Peca. Peca fica um período total de 20 anos, que se os irmãos olharem as datas, vão ver que coincidem o início do reinado de Peca com o de Menahem e Pecaías, porque Peca ele governou um período paralelamente com esses reis, na parte de um território de Israel, o território de Gileade. Então ele governava ali, ele reinava ali, até que, depois de alguns anos, ele então, assassinando o rei Pecaías, ele passa a governar e ele reina 8 anos em todo o reino, até 732. Peca também é assassinado por Oséias, e Oséias começa a reinar e reina 10 anos, até que o reino do norte cai pelas mãos do Império Assírio. Então, esse foi o período, e para ajudar um pouco mais a gente entender isso, irmãos, está um pouco difícil aí de visualizar, né? Mas só para os irmãos, eu não sei se tem ponteira aqui. Tem. Oséias está bem aqui, ó, bem no final do Reino do Norte. Nós temos aqui uma linha do tempo descendo, que começa aqui com o reino unificado, com os reis que reinaram durante o tempo do reino unificado de Israel, Saul, Davi e Salomão. Teve um período que o filho de Salomão reinou sobre uma parte do território, enquanto Davi tinha sido declarado rei de Judá. Com a morte de Isbaal, que era filho de Saul, Davi reina sobre todo o reino. Depois do reinado de Salomão, e em 931 nós temos aqui a divisão do reino, com as 10 tribos do norte se separando do reino, constituindo o reino do norte, Israel, e as 2 tribos do sul formando o reino do sul, chamada de Judá. Esse período, irmãos, aqui do reino do norte, do cisma em 931, da divisão do reino, até 722, quando o reino do norte ele finda, nós vamos ter um período de 209 anos, então, de existência desse reino do norte. Esse período, o reino do norte teve 19 reis de 8 dinastias diferentes, 8 famílias diferentes, e nenhum desses reis fez o que era bom perante o Senhor. Todos foram maus. Então, quando nós lemos lá no livro histórico de Reis, 1º Reis, 2º Reis, nós vamos ver, a palavra de Deus vai nos falar como foi o reinado de cada um desses reis, e a Bíblia vai nos mostrar que todos eles foram maus diante do Senhor, todos eles abandonaram a palavra do Senhor no seu reinado, e isso levou o povo, a nação, a um declínio cada vez maior, uma corrupção cada vez maior, tanto espiritual quanto moralmente. Algumas coisas interessantes aqui para nós falarmos. A maioria dos profetas, nós temos 4 profetas chamados maiores e temos 12 profetas menores. Então nós temos 16 livros proféticos. Tá? Lembrando que nós temos Eliseu e Elias, que não foram profetas escritores, né?
mas estão com seus registros nos livros históricos de 1º e 2º Reis. Mas se nós pegarmos os 16 profetas escritores, a grande maioria deles profetizou no Reino do Sul. Tá? Foram poucos no Reino do Norte, foram apenas, se nós olharmos ali, apenas 3, Jonas, Amós e Oséias. Apenas esses 3 profetas profetizaram no Reino do Norte. Mas tem algumas questões interessantes aqui. Amós, embora tenha profetizado no Reino do Norte, ele era do Reino do Sul, ele não era do Reino do Norte, mas ele sai do Sul e profetiza no Reino do Norte. Jonas, embora seja do Reino do Norte, ele não profetizou para o Reino do Norte. Jonas vai profetizar, a sua mensagem vai ser dirigida aos ninivitas, e não ao povo de Israel. Então, Oséias, ele é o único profeta do norte que profetiza para o Reino do Norte, de profetas escritores, tá? Porque nós temos lá Elias e Eliseu também. E Oséias, ele vai então profetizar nesse momento crítico, né? As portas ali da destruição do Reino do Norte. E aqui só para os irmãos terem o final dessa linha do tempo, final aqui dessa linha do tempo, porque o Reino do Sul ele continua até a queda de Jerusalém aqui em 586 pela mão do Império Babilônico e o início do cativeiro, né? E aqui com o retorno do exílio, em 3 grandes levas de retorno, né? Com Zorobabel, Esdras e Neemias, quando então ascende o Império Persa, e esse retorno do exílio, nós vemos o registro lá nos livros de Esdras e Neemias. E aqui, irmãos, os profetas aqui, eles estão dentro dessa linha do tempo, no período em que eles profetizaram. Tá? Então, essa linha do tempo é interessante porque ela nos mostra exatamente o período em que cada um dos profetas, eles tiveram o seu ministério. Qual é a mensagem de Oséias? O que Oséias vai nos ensinar? Existem vários ensinamentos, o livro de Oséias. Mas nós podemos dizer que a grande mensagem de Oséias é o amor incondicional de Deus, um amor tão grande, tão maravilhoso, que como o apóstolo Paulo nos fala, é um amor que vai exceder todo o nosso entendimento, lá em Efésios 3:19. E o amor de Deus, ele é esse amor incondicional, porque é um amor que não depende de nós. Porque se o amor de Deus dependesse de nós, Deus não teria absolutamente nenhum motivo para nos amar. E isso que Oséias vai nos mostrar aqui, na história do povo de Israel e também com a sua própria vida, porque a vida do profeta, a sua família, vai simbolizar essa relação entre Deus e Israel e o amor incondicional de Deus. Então, Oséias vai nos ensinar isso de uma forma muito forte, porque a sua própria vida simboliza isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Oséias, ele vai nos falar essas palavras. Estudar esse livro é penetrar nas profundezas do coração de Deus e trazer à tona as verdades mais sublimes do amor incondicional de Deus pelo povo da aliança. Então, o livro de Oséias, como nós falamos no começo aqui, é um livro de fato intrigante, é um livro maravilhoso, porque ele vai falar da graça, ele vai falar do amor de Deus, o amor incondicional de Deus por nós, o seu povo. É um livro que vai falar também do julgamento de Deus para esse povo, que era um povo rebelde, idólatra, infiel, que desprezou o Senhor, que abandonou o Senhor, que se esqueceu do Senhor, mas vai falar dessa restauração que Deus promove pelo seu amor, pela sua graça, e não porque o povo tenha feito algo, tenha se arrependido, mas meramente pelo amor de Deus por esse povo. O livro de Oséias, a estruturação do livro possui 3 partes principais. Dos capítulos 1 a 3, que nós vamos ver na aula de hoje, os capítulos 4 a 11 e os capítulos 12 a 14. Nessas 3 partes, o livro de Oséias ele vai fazer um movimento
que inicia com essa ameaça do juízo divino sobre Israel e vai terminar com a promessa de restauração divina. Então, nessas 3 partes, em cada uma delas, acontece esse movimento. E na parte inicial do capítulo 1 a 3, é como se fosse uma introdução que mostra os principais temas que depois vão ser melhor explorados ou melhor detalhados nas 2 demais seções do livro, nas 2 partes do livro. Então, irmãos, vamos abrir, vocês já estão aí com Oséias aberto. Vamos ler agora do versículo 2 até o versículo 9. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome Jezreel. Primeiro filho de Oséias, Jezreel. Gravem aí os nomes dos filhos. Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, ou no hebraico, Lo-ruama, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho, terceiro filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, ou no hebraico, Lo-ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Então, irmãos, de início aqui do livro de Oséias, nós vamos ter uma grande surpresa quando nós começamos a leitura do livro. Nós vamos ver o relato do infeliz casamento e da tragédia familiar que se abateu sobre o profeta. Deus mesmo ordena que o profeta se case com uma prostituta. E Deus vai dar um motivo aqui no verso 2, ele diz: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A família de Oséias, ela simbolizaria essa relação de Deus com Israel. Por isso que o reverendo Baxter, que escreveu esse livro Examinai as Escrituras, ele nos fala o seguinte: mediante o seu relacionamento cruelmente profanado com Gomer, Oséias veio a compreender o verdadeiro significado do pecado de Israel. Oséias pôde compreender com profundidade, com uma nitidez muito forte, o adultério espiritual de Israel e a prostituição de Israel para com Deus. Um outro pastor, também comentarista do livro de Oséias, o reverendo Crabtree, ele diz o seguinte: a tragédia doméstica de Oséias o preparou para entender e interpretar o amor imutável do Senhor. Então, o importante, irmãos, é nós ressaltarmos que Oséias ele estava representando o amor incompreensível de Deus a um povo infiel. Quando a gente lê os profetas, abrindo aqui um parêntese, a gente vê que a vida de profeta não é fácil, né? Então, aqui, no caso de Oséias, a gente percebe isso também. A vida de profeta não é fácil, né? Daniel foi lá, foi jogado na cova dos leões. Jonas fugiu, mas acabou dentro da barriga de um peixe. E assim os demais profetas nós vamos ver que passaram por situações adversas. Mas Oséias, então, como nós vamos ver hoje, nesses 3 primeiros capítulos, vai simbolizar essa relação de Deus com o povo. A família do profeta, então, era esse símbolo profético da relação de Deus com Israel. O seu casamento com Gomer representava o amor de Deus a esse povo ingrato, a esse povo infiel, simbolizava
a infidelidade de Israel. Então, a vida do profeta seria esse retrato vívido, esse retrato forte dessa relação e do grande amor de Deus, como nós vamos ver aqui hoje. Os filhos do profeta representavam o juízo de Deus a esse povo. Cada um desses nomes simbolizava o juízo de Deus sobre o povo, eram anúncios de julgamento que recairiam sobre o povo. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte. Obrigado. Por isso que é bom, né, irmãos, ter uma esposa amável, né? Obrigado. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai nos falar sobre essa questão da família de Oséias. Ele diz que Oséias, ele não apenas falou da tragédia que estava desabando sobre o Reino do Norte, mas ele também experimentou essa tragédia na sua própria pele. Ele não apenas falou ao povo rebelde acerca do amor de Deus, mas ele também demonstrou esse amor. O profeta e os seus filhos eram literalmente a mensagem de Deus para aquele povo infiel que tratava Deus de uma forma tão leviana. Bom, vamos entender um pouco sobre o significado dos nomes dos filhos. Primeiro filho, Jezreel. Disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Esses nomes são nomes cheios de simbolismo, né, irmãos? Então, Jezreel, primeiro filho, significava, esse nome significa Yahvé semeia. E Jezreel era o nome de uma região em Israel, o nome de um vale. Esse vale, que até hoje é um vale muito próspero, muito fértil, e Jezreel, ele era um nome que podia, um nome ambíguo, porque ele podia ter um significado positivo e um significado negativo. O significado positivo é que essa região era uma região muito próspera, uma rota comercial, um vale de vocação agrícola. Então, quando se falava em Jezreel, a conotação positiva era essa. Esse vale de aproximadamente 16 quilômetros, que ficava ali do lado, logo ao lado desse vale, ficava o Monte Carmelo. E fica ali, bem ao norte, né, nessa parte vermelha, bem ao norte aqui do reino de Israel, próximo aqui do Rio Jordão. Então, nesse texto que nós lemos, no versículo 4, o significado de Jezreel é um significado negativo, porque Jezreel é tido como um símbolo do pecado que envolvia, nós lemos no texto, a casa de Jeú, ou a dinastia de Jeú, a família de Jeú, da qual o rei atual daquela época, Jeroboão II, fazia parte. Ele era descendente de Jeú. Então, o juízo de Deus viria sobre a casa de Jeú, sobre o reino que estava lá. Nesse lugar, em Jezreel, no vale de Jezreel, foi onde Jeú exterminou a família de Acabe. Os irmãos se lembram lá de Acabe, o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que eram reis no período de Elias, reis que eram maus perante o Senhor, fizeram muitas atrocidades. Então o profeta Eliseu, ele orienta Jeú contra Acabe, contra Jezabel, por conta de todas as atrocidades que eles tinham cometido, de todos os pecados, de toda a idolatria. Só que Jeú, ele vai muito além daquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. Ele agiu com brutalidade, com matança de inocentes, ele foi sanguinário, e durante todo o seu reino e toda a sua dinastia, os reis que o seguiram, e que englobava o rei atual, que era Jeroboão II, eles promoveram um sincretismo da adoração, eles misturaram os elementos da adoração de Yahvé, do Senhor, com o culto a Baal. Eles fizeram essa confusão ali de adoração, usando os símbolos, né, os elementos do culto a Deus,
para oferecer culto a outros deuses e fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Então, o juízo de Deus, ele viria sobre a casa de Jeú, sobre o rei que estava ali no trono, mas aqui no versículo 4, nós vemos que a profecia de Oséias não era de que o juízo viria só sobre a casa de Jeú. Ela também se estenderia sobre todo o reino do norte, porque Deus colocaria um fim não apenas nessa dinastia, mas também em todo o reino do norte, como de fato aconteceu algumas décadas depois dessa profecia com a invasão dos assírios. Então, Jezreel, que significa o Senhor semeia, significava que Deus iria semear o povo, Deus iria espalhar o povo sobre a terra com a invasão que aconteceria e o domínio do Império Assírio. O segundo filho, que é o Lo-ruama, que é a primeira filha, o desfavorecida, literalmente significa também não mostrei compaixão. Deus pede para que Osés coloque esse nome no seu segundo filho. E ele diz, por quê? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar, porém a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, o seu Deus. O que esse nome então significava, irmãos? Esse nome, ele apontava para uma realidade mais complicada, mais difícil, mais sinistra do que Jezreel. Jezreel significava que Deus ia espalhar o povo pelo juízo, mas aqui agora, o que Deus está dizendo é que ele não mais via Israel com afeição ou com misericórdia. Deus não ia mais tolerar a desobediência do povo. É isso que Deus está dizendo. Deus ia retirar os privilégios desse povo, os privilégios da aliança, os privilégios do cuidado paternal de Deus para esse povo. Deus iria afastar desse povo a sua compaixão e a sua misericórdia. É isso que Lo-ruama está dizendo, é isso que significava o nome, o segundo nome do filho de Oséias. Irmãos, Deus foi muito paciente com esse povo. Deus foi muito longânime com esse povo. O povo tinha andado contra Deus, tinha abandonado Deus, e isso não foi da noite para o dia. Não tinha sido em um dia, 2 dias. Não tinham sido semanas que o povo tinha se afastado de Deus, fazendo o que era mal perante Deus. Não foram meses, não. Não foram anos, não foram sequer décadas. Nós estamos falando de séculos. O Reino do Norte, há 209 anos, era um povo que fazia aquilo que era contra a vontade de Deus. Então Deus foi muito paciente. Deus deu todas as oportunidades, com a sua misericórdia, com a sua graça, o seu amor, mas Deus precisava disciplinar esse povo por tudo que eles estavam fazendo. Um detalhe interessante aqui, abrindo um parêntese, é que nesse versículo tem uma promessa de Deus se compadecer do Reino do Sul. Ou seja, o Reino do Norte seria destruído, Deus tiraria a sua misericórdia, mas aqui ele promete se compadecer do Reino do Sul, e de fato isso foi uma profecia que ocorreu no ano de 701, quando a Síria, que invadiu o Reino do Norte, tenta invadir o Reino do Sul, e Deus milagrosamente livra o Reino do Sul. Os irmãos podem ler essa história lá em 2 Reis 19, e também Isaías, que foi contemporâneo desse momento, Isaías 37, Deus envia o seu anjo e destrói o exército assírio e impede que eles invadam o Reino do Sul. E o terceiro filho, Lo-ame, não meu povo. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Aqui vai expressar então essa viva separação do povo e Deus. Deus aqui, ele está remetendo ao pacto, à relação pactual dele com o povo, a aliança que ele estabeleceu com o povo. Porque quando Deus estabelece a aliança com Israel, nós vemos lá em Êxodo 6:7, o que Deus fala? Deus fala, eu os farei meu povo,
e eu serei o Deus de vocês. Agora o que Deus está dizendo é o seguinte: não, vocês não são mais o meu povo, eu não sou mais o Deus de vocês. Então a situação de Israel, o momento de Israel era um momento terrível, era um momento crucial, porque eles seriam espalhados pelo cativeiro, Jezreel. Deus não teria mais misericórdia nem compaixão, Lo-Ruama, e eles não seriam mais o povo de Deus, Lo-Ami. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, então, no seu comentário, ele diz sobre isso que o juízo viria e seria sem compaixão, porque Israel não era mais o povo de Deus. Em virtude da contumaz infidelidade de Israel, Deus lhe dá carta de divórcio e rompe sua aliança com ele. Israel não é mais povo de Deus, nem Deus é mais o Deus de Israel. Era o fim da linha, era a tragédia consumada. O reverendo Baxter vai nos dizer também o seguinte, que Oséias é o profeta do momento crítico de Israel. E, de fato, Oséias é o profeta que vem às portas da destruição do Reino do Norte para dizer para aquele povo: olha, vocês se voltaram contra Deus e o juízo de Deus está chegando sobre vocês. Né? A nação ela se afundara de tal ponto de corrupção que um golpe severo de Deus não podia mais ser adiado. E, como nós já falamos aqui, esse período foi um período de extrema decadência moral e decadência espiritual do povo. Mas alguma coisa surpreendente acontece, irmãos. Vamos ver nos versículos 1, nos versos 10 do capítulo 1, até o 1º do capítulo 2. O que o profeta Oséias vai nos falar? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Israel, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Então agora acontece alguma coisa surpreendente, uma mudança repentina, onde as profecias de juízo que Deus tinha enviado, simbolizada nos nomes dos filhos, dos 3 filhos de Oséias, elas são então invertidas. Oséias nos fala que o juízo de Deus ele era iminente e que ele iria acontecer sobre o povo. Deus ele iria disciplinar o seu povo. E Deus ia fazer isso como um pai que ama o seu povo, como um pai que ama o seu filho. Como nos fala lá em Provérbios 3, os versos 11 e 12, que diz: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O pai que ama o seu filho, ele vai disciplinar o seu filho. Se ele quer o seu filho bem, ele vai fazer isso. Ele não vai deixar que seu filho cresça e faça o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, sem que ele seja disciplinado. O pai que ama, ele faz isso. E Deus precisava disciplinar esse povo, e a disciplina fazia parte desse processo e ela era necessária. Mas também fazia parte do plano de Deus a restauração desse povo, da aliança, a restauração que viria. E vejam, essa restauração ela aconteceria, não era por causa do povo. Deus não fala que, ó, eu estou vendo que vocês se arrependeram, que vocês entenderam, então vou restaurar vocês. Não tem isso, isso não acontece. A restauração ela viria, ela aconteceria, Deus chamaria de volta esse povo, chamaria de novo esse povo de meu povo, teria compaixão, afeição de novo com esse povo, mas não por causa do povo, por causa do amor de Deus, por causa da sua misericórdia. E aqui, irmãos, nesse texto, essa restauração ela está prometida ou profetizada em 4 etapas, como os teólogos, comentaristas desse texto entendem. Primeiro, na volta do exílio, quando o povo, então, se reúne novamente, debaixo de uma só nação, como nós vemos lá na linha do tempo, aquele período final da volta do exílio.
Depois disso, depois do exílio, não se fala mais em reino do norte, reino do sul. É só um reino, é só Israel, é só Judá. Segundo, no nascimento de Jesus, com o cumprimento dessas profecias que foram feitas a Abraão, Davi, ao povo por intermédio dos profetas. Terceiro, a formação da igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, 25 e 26, ele cita esse texto de Osés para falar da formação da igreja, de que essa era a promessa que tinha sido feita já a Abraão, por Deus Abraão, que faria de Abraão uma grande nação, abençoaria todos os povos da terra. E aqui o apóstolo Paulo então cita esse texto em Romanos 9, falando da formação da igreja, de Deus reunir também agora nós, gentios, nessa aliança que estava com Israel, e então agora a formação da igreja restaurando e unindo judeus e gentios. E, finalmente, a quarta etapa, a volta de Cristo, com a plena manifestação do amor soberano e do julgamento perfeito de Deus, então a restauração completa e total do povo de Deus. No capítulo 2, que nós vamos fazer um voo solo aqui, por causa do tempo, o profeta ele vai utilizar esse simbolismo do casamento, lembrando que todo em uma linguagem poética, os irmãos que lerem vão perceber isso. Ele vai então utilizar esse simbolismo do casamento, como tem sido nesses 3 primeiros capítulos, com o paralelo que é feito com o casamento do próprio profeta, da vida do próprio profeta. Mas aqui então ele faz esse simbolismo para mostrar a infidelidade de Israel para com Deus e como Deus, pelo seu amor e misericórdia, busca a restauração desse povo. Então, nos 13 primeiros versículos do capítulo 2, o profeta vai mostrar o comportamento de Israel, que era um comportamento de infidelidade, com prostituição, adultério. O culto a Baal envolvia a prostituição cultual. Então, havia no próprio culto a Baal, né, essa prostituição cultual, atos sexuais que visavam aumentar a fertilidade, a prosperidade, e o povo se envolveu com tudo isso. O engano e a ingratidão, o povo atribuía a Baal as bênçãos que eles recebiam de Deus. Veja o verso 8 do capítulo 2. O que Deus diz para o povo? Ela aqui no caso a esposa, né, se referindo a Israel. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal? Então Deus aqui claramente dizendo, olha, eu dou as coisas para vocês e vocês atribuem isso a Baal, vocês atribuem isso a um Deus falso. Uma ingratidão, um engano, o sincretismo religioso e a indiferença, no verso 13, quando Deus fala que esse povo se esqueceu dele. E nos versos 14 a 23, vai falar então dessa restauração de Deus a esse povo. E o que é importante nós mencionarmos aqui, irmãos, é que toda a iniciativa da restauração parte de Deus. Deus vai dizer, eu atrairei o povo, eu é que lhe falarei ao coração, eu é que lhe darei as suas vinhas, o sustento, eu é que tirarei da sua boca o nome de Baal, eu é que farei aliança com ele, eu é que vou desposar com esse povo, eu é que serei obsequioso, eu é que responderei a esse povo. Então, toda a iniciativa, ela vem de Deus, ela ocorre por causa do amor de Deus, e Deus vai proclamar essa restauração. E é o mesmo que o Senhor Jesus ele vai nos ensinar lá na parábola da ovelha perdida. Porque Jesus ele nos ensina lá na parábola da ovelha perdida que quem vai atrás da ovelha é o pastor. A ovelha se perde, quem vai buscar a ovelha? Quem resgata a ovelha? Quem cuida da ovelha? Quem leva ela de volta em segurança? Quem coloca ela no aprisco? É o pastor. Então, toda a iniciativa de reconciliação, ela é de Deus, é Deus quem nos reconcilia. E em Oséias 19, 20 do capítulo 2, Deus mostra quais são as qualidades de Deus nessa relação. Justiça, retidão, amor, compaixão, fidelidade. É isso que Deus promete nessa relação com o povo dele. Exatamente o oposto do que Israel fazia, né? E no final do capítulo 2 nós temos então
restauração e a transformação de maldição em bênção. Os nomes dos filhos são modificados. Jezreel, que era o Senhor semeia juízo, e agora o Senhor semeia bênção. O povo não será mais disperso, mas vai ser semeado na terra. Lo-Ruama vira Ruama. A desfavorecida vira o Senhor vai demonstrar compaixão. Ela não vai ser mais abandonada, mas agora vai ser alvo da graça de Deus. E Lo-Ami vira Ami. Não o meu povo, agora tu és o meu povo. O povo não é mais estranho, mas o povo de Deus. E agora, irmãos, para nós finalizarmos aqui, capítulo 3, vamos ler os versos de 1 a 3, que dizem o seguinte: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada, e lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Só até o verso 3. Então, irmãos, nesses primeiros versículos aqui do capítulo 3, Deus faz um pedido aparentemente estranho para Oséias. Deus diz para Oséias assim, sabe aquela mulher que te traiu? Sabe aquela mulher que te enganou? Que te abandonou? Que virou as costas para você? Que te traiu, que te trocou por outros homens? Então, vai lá e ama essa mulher novamente. Ama aquela que não te amou. Gomer, irmãos, simbolizava Israel. E mesmo Israel, tendo feito tudo o que fez contra Deus, os irmãos percebem que quando a gente fala da situação do profeta com Gomer, parece que é mais claro o que aconteceu entre Israel e Deus. Era isso que o profeta estava vivendo, era isso que ele estava compreendendo. Então Deus, ele diz aqui, com esse simbolismo da família de Oséias, Gomer simbolizando Israel, que mesmo Israel tendo feito tudo o que fez contra ele, o que Deus iria fazer? Deus iria amar Israel novamente. Deus iria amar novamente o seu povo, demonstrando o seu amor incondicional por esse povo. O amor de Deus, ele é incondicional, irmãos. Por isso que ele é incondicional, porque ele não depende de nós. Se esse amor dependesse de nós, Deus não tinha motivo para nos amar. Nós estamos aqui hoje por causa desse amor. Se não fosse o amor de Deus por nós, nós não estaríamos aqui. E Deus não olhou para mim, né, falou o Daniel lá. Ah, menino bom, merece, né, o meu amor. Né? O Zeba também é um menino bom. Ah, não, é flamenguista, não... É melhor não. Né? Deus não olhou para nós, irmãos, e falou assim, eles merecem. Eu vou chamar eles porque eles merecem. Eu vou levar eles lá para a igreja para me adorarem, para me louvarem, porque eles têm alguma coisa boa que eu estou vendo aqui. O amor de Deus é apesar de nós, irmãos. Deus nos ama apesar de nós. É isso que o profeta Oséias nos ensina. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Deus, ele demonstra o seu amor para nós, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos como Gomer diante de Deus. Todavia, Efésios 2. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. A iniciativa de amor é toda de Deus, irmãos.
Nós só podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,10, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, nós só estamos aqui hoje por causa desse amor. Não é por causa de nada que nós temos, mas esse amor de Deus, e por isso nós podemos estar aqui hoje, por isso nós podemos ser igreja. E o profeta, ele entendeu isso ao exercitar esse amor por Gomer e restaurar o seu relacionamento e restaurar a sua família. Para nós finalizarmos, no verso 1, nós vamos ver então algumas das qualidades do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus, ele é perseverante. Da mesma forma que Oséias, ele não desiste da sua mulher, mesmo diante da infidelidade dela, mesmo diante de toda a situação, Deus, ele não desiste de nós, ele não desiste do seu povo. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus, ele permanece fiel, e é o amor de Deus que torna possível a nossa reconciliação com Ele. O amor de Deus também é incondicional. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele é sacrificial. O profeta Oséias, ele foi desafiado a amar novamente a pessoa que lhe feriu, a pessoa que o abandonou, a pessoa que se degradou ao extremo e rompeu a aliança conjugal. Ele se humilhou para amá-la de novo. E o amor de Deus por nós também é assim, um amor sacrificial. Custou caríssimo o amor de Deus por nós. Custou a vida do seu Filho, a vida do Senhor Jesus, do seu único Filho por nós. O amor de Deus também é um modelo. O amor de Deus é o padrão pelo qual nós temos que basear o nosso amor. É a medida pela qual nós devemos nos basear. Nós devemos amar assim como Ele nos amou, 1 João 4,11. E por último, o amor de Deus, ele é fiel. Deus ama os seus filhos apesar da infidelidade deles. Mesmo, e aqui o profeta ele vai usar um sarcasmo, porque ele vai dizer assim, olha, o povo trocou Deus por um bolo de passas. Né? O povo foi lá e trocou Deus por um bolo. Como é que pode isso? Olha a infidelidade do povo diante de Deus. E aqui, o que o profeta está nos dizendo é que não precisa de muita coisa para o povo ser infiel a Deus. Basta qualquer coisinha. Né? Basta oferecer qualquer migalha para o povo não ser fiel. Então ele está usando esse sarcasmo, porque o bolo de passas era usado no culto a Baal. Então ele usa aqui esse sarcasmo para falar dessa infidelidade, mas mostrando o amor de Deus. Eu queria concluir com algumas referências aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai nos falar do amor de Deus. Do verso 2, onde ele diz o seguinte: o amor de Deus valoriza aquilo que o pecado degradou. Gomer não é mais uma mulher atraente e bela, mas uma escrava arruinada, que foi colocada no balcão para ser vendida como mercadoria barata. O pecado que lhe parecia tão atraente a destruiu. O pecado prometeu a ela liberdade e a escravizou. Prometeu a ela prazeres e agora a degrada. Porém, apesar da sua condição aviltante, Oséias a ama e a redime. É assim o amor de Deus. Ele também nos amou e nos comprou. Estávamos rendidos ao pecado, como escravos do diabo e do mundo. No entanto, Deus nos amou e nos redimiu. É o amor de Deus que nos atribui valor. Nós temos valor por causa do amor de Deus. O pecado só tira o nosso valor, ele só nos escraviza, mas Deus, o amor de Deus, nos dá valor. E para nós finalizarmos, então, o amor de Deus, ele investe em quem o pecado desprezou.
Gomer é arrastada para o mercado de escravos e vendida como uma peça de pouco valor. Oséias, seu marido, entra nesse leilão e oferece por ela o maior lance. Oséias a comprou por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Gomer valia menos do que um escravo. Um escravo valia mais do que isso, irmãos. Se vocês lembrarem lá de José, José foi vendido por 20 peças de prata. Gomer valia menos do que um escravo. Essa era a situação. O pecado rouba o valor das pessoas, enquanto o amor de Deus investe nelas. É importante lembrar que Deus nos comprou não com prata ou ouro, mas com o sangue do seu Filho. Deus pagou por nós um preço infinito. Então, irmãos, que nós sejamos capazes de compreender esse amor de Deus por nós. Um amor incondicional, sacrificial, perseverante, um amor fiel. E é esse amor que deve nos encorajar a amar as pessoas. É esse amor que tem que ser o padrão, o motivo de nós amarmos as pessoas. Esse amor tem que ser a base do amor que nós demonstramos para o outro. Ele deve nos orientar nos nossos relacionamentos, à medida do amor que temos que expressar pelo outro. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, esse amor de Deus ele tem que nos guiar, nos orientar para amar o outro. Então, assim nós seremos a imagem de Cristo, exalaremos o bom perfume de Cristo. E concluindo com as palavras de Jesus, lá em João 13, 25, que ele diz assim aos seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, quem nos separará do amor de Deus? E o apóstolo Paulo nos responde, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus, então, nos abençoe nessa manhã. Vamos orar, pedindo para que Deus nos dê uma convicção muito forte do seu amor por nós. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, porque nós podemos estar aqui nessa manhã sendo alimentados pela Tua Palavra. Nós temos, Senhor, a Tua Palavra, nós temos a graça, o amor do Senhor Jesus sobre nós. E tudo isso, Senhor, só é possível porque o Senhor nos ama. Nós sabemos que nós não temos nada, ó Pai, para Te oferecer. Não tem nada em nós, ó Pai, que possa ser alvo desse amor, mas o Senhor nos ama mesmo assim, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, ó Deus. O Senhor tem derramado da Tua graça e nós Te louvamos por isso, ó Pai. Nos ajuda a compreender, Senhor, a profundidade, a grandeza, a largura, o comprimento, Pai, a profundidade do Teu amor por nós, para que isso faça toda a diferença nas nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, ó Deus. Nós Te agradecemos e Te oramos no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, bom domingo, que Deus abençoe cada um, um domingo abençoado, que a picanha esteja ao ponto, né, no almoço, e se Deus quiser nos vemos à noite.